Como a Ana falou, a ideia é que a gente possa aproveitar esses 4 domingos, né, para dar aquela serenada no nosso coração e preparar realmente para aquilo que o Senhor tem reservado. E essa primeira semana, essa primeira vela, né, costuma ser relacionada com a esperança. E o tema que eu queria discutir com vocês hoje, né, trazer para a nossa reflexão, é justamente esse: a origem da nossa esperança. Eu fiquei pensando muito, e eu relutei para não pôr um nome aqui de Movidos pela Esperança. E na última quarta-feira, a gente teve aqui na igreja a última reunião do nosso grupo de conexão aqui, que se reúne às quartas-feiras à noite, do ano. E o tema, o texto que a gente usou foi aquele da parábola do Jesus, quando ele fala do prudente e do insensato, aquele que construiu sua casa ou sobre a rocha ou sobre a areia e tal. E uma pergunta provocativa foi de que, se você se lembra, se tinha feito alguma coisa que você foi insensato para tentar resolver. Ficou todo mundo meio na moita, eu confesso, só vocês, né? Ninguém quis se expor muito, mas eu lembrei de uma coisa bem absurda, que eu fui bem insensato, por ignorância na época. A gente vem de uma família bem humilde, e eu tive um tio, ele não era meu tio, ele casou com uma tia mesmo, que era irmã da minha mãe, né? Mas eu gostava bastante dele, tio Zé. E ele fazia rolo com passarinho, na época que podia, né? Hoje acho que não pode muito, mas sempre tinha um passarinho novo, tal, e trocava. Uma vez ele trocou num violão, um violão usado, um violão bem, bem antigo já. Era um violão Tranquilo Giannini, na época era, né, super. Se você é jovem, você nem sabe que existiu essa marca, né? Mas era um violão acima da média, mas ele era tão fininho, o tampo, para quem conhece um pouco de instrumento, quanto mais fininha a madeira, tudo mais, melhor. Ele tinha uma sonoridade fantástica, né? Mas eu tinha também, engaiado do matinho, um cachorro, um pequinês, lembra disso aí? Hoje tem umas chinaus, mas pequinês era pequinês, era um bichinho estranho, e ele era muito invocado. Foi um presente para mim, mas na verdade a última pessoa que ele queria ver na frente dele na casa era eu. Então, eu, como moleque, como adolescente para jovem bem novo, aquele violão para mim foi a minha iniciação na música, né? Gostava muito daquele violão. Mas cada vez que eu pegava no violão, o cachorro ficava e me tirava do sério. E uma vez eu caí na besteira de cutucar o cachorro com o violão, sabe? Naquela, fiz assim, e fiz assim. Quando eu fiz isso, não sei de onde ele conseguiu força, aquele trequinho desse tamanho, deu uma bocada no violão e arrancou um pedaço. Acho que eu já tinha falado disso uma vez, mas eu, na minha inexperiência, ignorância, nem sabia que aquela palavra luthier existia, né? Os caras que trabalham com violão e tal. E aí eu tinha um tio que morava junto, a gente tinha uma casa lá meio coletiva da família, e meu tio tinha uma caminhonete antiga e ele usava sempre massa plástica, estava sempre nos podres da caminhonete, passando massa plástica. Aí eu via aquela massa plástica assim, falei, se eu passar para tapar o buraco do violão? Santa ignorância, né? Eu acabei matando o violão, né? Porque tudo que o violão precisa é vibrar, né? E eu meti massa plástica no primeiro momento no buraco. Aí fui lixar e não dava, falei, vou maciar ele inteiro, vou pintar de branco. Ou seja, no final da coisa eu tinha um violão de plástico que não servia para nada, e eu perdi meu violão, que era uma joia preciosa para mim. E a família não tinha dinheiro para que eu comprasse outro violão, né? Então, eu comecei a trabalhar na época, bem depois, e falei, na esperança, por isso que eu estou contando essa história, na esperança de que um dia eu ia trabalhar o suficiente, ia ganhar o suficiente para poder comprar um bom violão, como aquele. Para ser honesto, eu estava pensando no chuveiro hoje de manhã e tal, eu nem lembro qual foi o primeiro violão que eu comprei depois daquele. Mas eu lembro quando eu comprei o violão que eu tenho até hoje e amo, né? Um violão de nylon ainda, né? Está fora de moda, mas um violão que é muito bom. E é interessante
que aquilo me moveu até para estudar, para começar a trabalhar, para ir bem no trabalho. Mas sabe o que acontece? Chegou um momento que eu percebi que aquilo que tinha me dado esperança em algum momento da minha vida, até um certo ponto da minha vida, não era suficiente para me levar para o próximo passo. Aquelas esperanças que a gente pode carregar no nosso coração das coisas materiais, do sucesso, de uma vida vitoriosa, nem sempre satisfazem o nosso coração. E eu tenho a impressão que essa pequena experiência vivida na minha própria vida, talvez seja a experiência que você sentiu ou ainda sente no seu coração. Aquela experiência que vai realmente preencher o seu coração. Isso eu consegui quando eu tinha 22 anos, com Cristo. Aquela vela representa essa esperança. O Natal representa isso. Um dia em que o homem, na escuridão da sua própria insuficiência para buscar a felicidade, encontra algo sobrenatural, algo que só pode ser de um ser supremo, Deus Altíssimo, que nos deu seu Filho, que pagou na cruz pelos nossos pecados. Amém? Eu queria trazer nesse primeiro dia, nesse primeiro culto sobre o Advento, textos do Antigo Testamento, onde esse assunto foi colocado, a origem dessa esperança. Aquilo que aconteceu, nós vamos ver um pouco para frente, por que isso foi necessário, algumas perguntas que nós vamos responder, e como isso foi aparecendo através das profecias, Deus falando conosco desde então. E eu queria que você abrisse tua Bíblia, ou acompanhasse o que vai ser projetado aqui, Isaías 11. Não é um texto, o texto que a Ana trouxe no começo, que vai ser, talvez a semana que vem a gente vai ler ele com mais cuidado, Isaías 9 é um texto clássico, né? Depois, alguns mais para frente. Isaías 11 nem sempre é lido, mas é uma profecia que fala de Jesus também. Isaías 11, a partir do versículo 1. E Isaías 11, a partir do versículo 1, diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, não se decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a sua faixa, a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho, o gordo, pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos. O seu lugar de descanso será glorioso. Amém? Fecha teus olhos, vamos pedir que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, nós te agradecemos, porque sentimos como as coisas vão se encaixando. Muitas vezes o louvor com a mensagem, nem sempre nada tão programado, mas o Senhor vai sincronizando as coisas a despeito de nós. E assim eu peço que o Senhor possa nos falar, através dessa passagem, das que leremos aqui, que o Senhor possa abrir o nosso coração, preparando o nosso coração para a esperança,
que é Cristo, que a gente possa lembrar de Cristo nesse Natal e aquilo que Ele ainda vai fazer no futuro, que a gente possa esperar isso com ansiedade e com firmeza de propósito, para a tua honra e glória. Amém. Amém? A origem da nossa esperança. Nós vamos explicar um pouco mais essa passagem, mas eu queria que a gente pensasse nessas 3 perguntas, queria responder isso na reflexão. A primeira, 3 questões que podem surgir para qualquer um de nós. Primeiro é por que as promessas de Deus são importantes? Por que a Bíblia tem tantas promessas? A segunda é, se Jesus veio, por que a promessa não se cumpriu totalmente? Não sei se você prestou atenção nisso que a gente leu. Algumas coisas a gente sabe que já aconteceram com a vinda de Jesus, mas alguma coisa o nosso coração ainda se angustia e sabe que não aconteceu. Você sabe muito bem que você não pode colocar sua filhinha, seu filhinho, no buraco de uma cobra, de uma víbora, sem esperar que ela seja mordida. Não é verdade? Mas a passagem fala disso. Quando isso vai acontecer? Que a gente possa pensar nisso também. E por último, por que ainda temos dores em nossa vida? E eu não quero dar testemunho de novo, mas eu tinha algumas dores. Eu aceitei a Cristo quando eu tinha 22 anos. Eu tinha algumas dores no meu coração que foram sanadas quando eu aceitei a Cristo. Mas todos aqueles que estão aqui, que são discípulos de Jesus, são cristãos, sabem que tem algumas dores que ainda teimam em nos acompanhar. Por que elas existem? Como e quando a gente vai se livrar delas? Amém? Que a gente possa refletir sobre isso nessa manhã. Começando pela primeira aqui, por que as promessas de Deus são importantes? Isso nos remete então para a primeira coisa. E é interessante que a gente começou esse ano, em janeiro, pregando o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, se vocês lembram, né? E a gente passou por essas passagens, a origem de tudo. E aqui parece que estava a origem do pecado. Eu não vou entrar aqui, não vou ler, porque a gente não é o nosso ponto hoje, mas a partir daquele momento onde Adão e Eva deram ouvidos à serpente, que estava ali no lugar do inimigo das nossas almas, que é o diabo, conforme a Bíblia, ele deu ouvido e falou, poxa, mas será que esse Deus é tão bom assim? Será que o que Ele propõe para nós, para a nossa vida, é o melhor? Será que não existem outras respostas? Não existem outros deuses, outras possibilidades para a nossa vida? E foi isso que foi o que a Bíblia chama de pecado original, muito longe daquela ideia do sexo, né? Ou da maçã, que a gente nem sabe qual era aquele fruto. Mas a verdade é que o homem desde então caiu. E aqui está a primeira promessa que a gente pode dizer, que é chamada do proto-evangelho, da forma que Deus respondeu ao homem quando ele realmente pecou. Versículo 14 de Gênesis 3 fala assim: então o Senhor Deus declarou à serpente, primeiramente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e em pó comerá todos os dias da sua vida. A gente não sabe como é que era a serpente até então. Será que ela tinha umas perninhas? Será que era que nem um piquinês? Lembrei do petit. Não sei, a gente não sabe. Aparentemente ela estava na árvore lá, garbosa, bonita, e chamou a atenção da Eva. E aí fez a cabeça da Eva. E ela falava, interessante. Será que ela falava ou alguém soprava através dela? Não é? E é interessante que Deus, então, dá essa maldição para a serpente. Mas ele continua também, e aí aparece que ele está falando não mais com a serpente, mas com aquele que movia a serpente ali naquele momento. E ele vai falar no versículo 15: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Os estudiosos todos entendem aqui que isso é uma clara primeira profecia sobre a vinda de Jesus. O descendente da Eva, de mulher, o descendente do homem,
um dia iria esmagar a cabeça da serpente. Jesus fez isso, conquistou isso na cruz, quando ele morreu na cruz e pagou por todos os pecados cometidos desde então e aqueles ainda que serão cometidos, né? E ainda fala que a serpente aqui, certo? Entre aspas, feriria o calcanhar de Jesus. E aqui significando todo o sofrimento que Jesus teve para pagar, para expiar pelos nossos pecados, né? E é muito interessante quando a gente olha aqui, e eu não quero ir muito longe, como Deus nos olha, e a gente costuma dizer, e muitas vezes eu me pego falando de púlpito só sobre o sangue de Jesus nos livra do pecado. Você consegue perceber que é muito mais que isso? O sangue de Jesus nos cura a alma. Uma alma pecadora. Esse é o trabalho que Deus queria. Nos restabelecer a ordem que Ele, no princípio, pensou para cada um de nós. Que a gente possa ser gente completa. Vida e vida em abundância. É o que Jesus veio nos dar. Amém? E esse é a nossa saga. Daí venhamos. Então, esse foi o princípio de tudo. Mas, no versículo 17, fala, e ao homem, eu pulei vocês, meninas, mas fala da dor do parto, tudo isso que vocês, quem é mãe, já sabe muito bem como é a história. Mas ele fala ao homem, e aqui a gente pode ver a humanidade, né? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó retornará. Interessante que a terra, então hoje, quando você escuta, a gente vai na conclusão voltar a isso, mas hoje a gente ouve que a terra está padecendo, que há poluição, que tudo mais. É verdade, fruto do pecado, não é? Mas aqui está a coisa, porque Deus sabia que a terra Deus tinha dado, falou para o homem, administre a terra. Administre a terra. Se o coração do homem é pecador, como ele vai administrar a terra? Guarda aí para as nossas conclusões no final. O que a gente pode chegar a uma primeira conclusão aqui? Que nós precisamos desesperadamente de ajuda, porque em nós não está. E eu percebi isso muito cedo, quando eu comecei, consegui meu primeiro violão, consegui algum dinheiro que eu não tinha em família, mas percebi que faltava algo. Que aquilo, no fundo, não estava preenchendo minha alma, meu coração. E as feridas que eu trazia ainda estavam lá. Eu precisava de um Salvador, de um resgate. E é isso que o Natal representa. Amém? Por isso, outras passagens, como por exemplo Isaías 7, diz assim, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel. Emanuel, que é Deus conosco. Amém? Isso que Jesus é, Deus conosco. E aquele texto que a Ana usou, Isaías 9, 1, 2, que fala, contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Onde está essa escuridão? O sol brilhando. Quando eu acordei hoje de manhã, abri, tinha um sol lindo. Eu falei, vai ser um dia lindo. No caminho para cá já escureceu, já tinha ficado feio. Mas agora eu estou olhando para lá, você está de costas. Mas está um dia bonito, pelo menos nesse momento. Então, qual é a escuridão? Infelizmente, essa escuridão não é uma escuridão do tempo. É uma escuridão nos corações. E é isso que Jesus veio fazer. Amém? Então, por que as promessas de Deus são tão importantes? Porque são as únicas que nos podem mover para o bem e para Ele. Amém?
A segunda pergunta é, se Jesus veio, por que a promessa não se cumpriu totalmente? E aí eu queria voltar naquela primeira profecia que nós começamos a ler, quando ele fala, um ramo, Isaías 11, né? Versículo 1, um ramo surgirá do tronco de Jessé. Não sei se você sabe, Jessé era o pai de Davi. Ele tinha todos aqueles irmãos, Davi, e ele pegou aquele menino mais novo lá, que tinha passado batido pelo profeta, e nem o pai queria apresentar, porque era um filho mais novo que estava cuidando do rebanho. E aí Deus fala para o profeta, não olhe a aparência, não julgue pela aparência. E aí ele foi buscar Davi, pergunta, você tem mais um filho? E aí Jessé foi lá e falou, tem mais um filho, eu nem estava contando ele na lista, ele está fora aqui da minha contabilidade, mas é aquele que Deus quis usar, né? Então, um ramo surgirá do tronco de Jessé, que estava totalmente desgastado, mas, de repente, um brotinho começou ali, e isso que Deus usou, um remanescente. E é disso que ele vai falar de Jesus, da linhagem de Davi. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, dará para ele sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, temor do Senhor, todas as coisas que Jesus demonstrou claramente. E ele estava sobre a unção do Espírito Santo ali, a Trindade funcionando através de Jesus, ali naquele momento. A partir do versículo 3 aqui, fala que ele inspirará no temor do Senhor, ele se inspirará. Algumas versões falam que ele terá prazer, né? Almeida fala, se deleitará em obedecer ao Senhor. E Jesus, toda vez estava no monte, estava orando, estava ali, seguindo realmente, estava em plena comunhão com o Pai, que de vez em quando dá inveja na gente, conseguir ter essa comunhão. E não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, aquilo que as outras pessoas dizem, ele será justo, não é? E com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, diz aqui na NVI. Eu gosto da nova versão transformadora aqui, que fala que a terra estremecerá com a força da sua palavra. Talvez valha a pena a gente parar para pensar aqui, se você tem mais ou menos alguns evangelhos na sua cabeça, o evangelho de João, no começo, fala que no princípio era o verbo, né? Ou a palavra, o Logos. E o Logos estava com Deus e ele era Deus. Amém? Então, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. A própria palavra de Deus é Jesus. Jesus é a personificação da palavra. E essa palavra habitou entre nós, né? Ok? Então, quando fala aqui que com suas palavras, né, ele estremecerá, e até hoje, eu não sei, querida, se você está aqui, eu insisto nisso. Se a tua Bíblia está num lugar bem bacana lá na tua casa, os antigos tinham lá, né? Ou em cima da lareira, para quem tem, ou naquela estante bonita, né? Você tem lá aqueles cristais que você ganhou nas bodas ou no casamento lá, né? E aí você tem uma Bíblia lá, tem umas que tem até aquele coisinho assim, um suporte, de vez em quando lá no Salmo 91, tem alguns 108, né? Tem alguns salmos, aí você põe lá, e aí você espera que aquelas palavras do Salmo, né? Estava compartilhando com os irmãos essa semana, acho que foi a semana passada, estava dormindo lá, estava pensando na mensagem que eu ia dar lá no Gama, né? Na igreja Aliança do Gama, que eu preguei domingo passado lá. E aí o Senhor me acorda de noite e me vem Apocalipse. Meu Deus do céu! E aí vem uma carta, que normalmente tem aquelas cartas Efésios, que fala você perdeu o seu primeiro amor, ou a outra, você pensa que você está nu. Não, mas veio a carta de Sardes, uma carta que me pegou. E Deus falando para mim, cara, você pensa que você está vivo, mas você está morto. E aí a carta segue falando, olha, pega o pouco que está vivo ainda, o restinho que tem aí, e se arrepende. E aí eu falei, Senhor,
isso não é para eu pregar na igreja, isso é para mim. E era para mim. É viva. É viva. Se você ousar parar, fala, acordo 7 horas, vou para o trabalho, acordo 6h30. Ouse pôr o despertador 15 minutos antes. E também isso aqui não é uma caixinha de surpresa não, tá? Vamos ver aqui, ó. De vez em quando você pode tomar um susto com alguma coisa, porque não é assim que funciona. Fala, vou ler o Evangelho de Lucas. Vai lendo, no seu passo, conforme você puder. E eu tenho certeza que não vai ser, né, tudo que eu li aqui uma vírgula, eu já quero que... Não, o Senhor vai falar com você. Isso aqui é vida. Isso daqui é Jesus. Amém? E ele veio aqui para mostrar, gente, eu vou embora, mas vocês vão ficar com isso e vai ficar com o Espírito Santo, que vai iluminar sua mente, para você entender como proceder na sua vida. Amém? A retidão será a faixa do seu peito, a fidelidade o seu cinturão. Temos certeza absoluta que está falando de Jesus. Mas quando o texto segue aqui, vou pular aquela parte do cordeiro, do leão, que você leu junto comigo, a gente leu aqui, e a gente fala, mas isso não aconteceu. E é verdade, não aconteceu. Nesse final que fala, ninguém fará mal, nem destruirá coisa alguma, e naquele dia, no versículo 10, as nações buscarão a raiz de Jesus. As nações buscarão Jesus. De uma certa forma, muitas nações já têm buscado Jesus, amém? Mas a gente não vê isso acontecendo. Nós vemos muita gente querendo nos convencer de deixar Jesus, sim ou não? É esse o mundo que a gente está vivendo, ok? Então, o que acontece aqui? Talvez a gente possa, aqui nesse momento, a gente tem a primeira confrontação com as promessas de Deus, com as profecias, daquele negócio que a Bíblia chama do já e do ainda não. As coisas que já aconteceram e aquelas que ainda não vão acontecer. Isaías, com toda certeza, não tinha, naquilo que ele entendia de Deus, falando ao coração dele, e talvez seja o profeta que mais falou do Cordeiro, né? Falou de Jesus, é Isaías, ele não tinha essa visão. Ele olhava para longe e ele vinha a vinda do Cordeiro, certo? A vinda do Filho, da raiz de Jessé. Mas ele não conseguia ver isso dimensionalmente, que ele vinha, ele ia pagar pelo nosso pecado e ele voltaria um dia para reinar. E isso então está no futuro. Amém? Por isso que essas coisas ainda não aconteceram. Por isso que Paulo mesmo, em Romanos 15, ele, lembrando dessa profecia que nós lemos agora, ele fala, Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, que somos nós. Esses colocarão nele a sua esperança. Amém? Isso nos leva para o último ponto que eu queria compartilhar com você, e talvez isso que mais pegue no seu coração. Por que ainda temos dores em nossa vida? E eu queria trazer um texto de Romanos 8, que a gente viu esse ano ainda. E eu conheço saber vocês o suficiente. Alguns eu estou conhecendo hoje. Então eu não sei exatamente aonde dói. Mas a maioria de vocês, mais ou menos eu sei onde dói. Assim como eu conheço as minhas dores. E é interessante que Paulo, e eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora, Paulo talvez aquele que mais registros tem de dores na Bíblia, e ele não parou nenhum momento por causa das suas dores. Romanos 8, a partir do versículo 18, ele fala assim, considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que ele nos revelará mais tarde. Paulo era movido pela esperança de que, embora Deus tenha tocado o coração dele, o Espírito Santo vivia nele e ele foi muito usado por Deus, ele ainda sentia dores. O mal o acompanhava.
foi perseguido, foi escorraçado e acabou morrendo por causa disso. Mas no coração dele, o mover do coração dele era: eu sei que um dia, esse Jesus, que a gente vai comemorar o aniversário, o nascimento, em poucos dias mais, vai voltar. E toda a injustiça, toda a dor, todo o mal, toda a incompreensão descerá pelo ralo, se extinguirá totalmente e plenamente para a nossa satisfação, para paz completa e vida abundante. Amém? Versículo 19 ele fala: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Mas eu não fui revelado? Eu não aceitei a Cristo com todo dia 22 anos? Falta tanto para eu ser que nem Jesus. Quem já é igual a Jesus, levanta a mão aí. Ninguém? Falta tanto. E é que nem conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que não conhece, né? Que conhece pouco. E o apóstolo Paulo, olha assim e fala: cara, a gente aguarda com muita... E a criação, eu queria que você prestasse atenção nisso. Ele está falando aqui, animais, plantas, o próprio planeta. Aguarda, porque ele recebeu uma maldição de Deus, lá no Gênesis. E ele aguarda essa expectativa, que os filhos dos homens, que nós, crentes, sejamos crentes e mudemos o mundo. Amém? Mas isso não está nas nossas mãos por enquanto. O texto segue falando assim: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Por isso você tem que plantar, você tem que regar. Eu acho que Adão não precisava fazer nada, ele ia passeando pimpão lá no paraíso, ia vendo aquelas frutas, ia só comendo, ia dando nome: essa aqui eu vou chamar pera, aquela eu vou chamar maçã, e assim por diante, né? Deus adubava. E aí, a partir daquele momento, teve que ser com o suor do corpo, e assim é a nossa vida. Dinheiro não cai do céu, certo? A gente tem que suar para que ele caia. Comida na mesa também. Não é, queridas? Para você comer, tem que fazer. Se você tem bolso suficiente, você pode comprar iFood todo dia. Mas o bolso acaba, então tem dia que você tem que meter a mão lá, fritar um ovo. Certo? A vida é assim. Ok? Existência fútil da natureza. Na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que escraviza. A NVI fala submetida à inutilidade. A ARA fala sujeita à vaidade. Né? Eu acho que a decadência é evidente. Só a gente vê o clima que está acontecendo no mundo inteiro, a gente vê que existe uma decadência clara acontecendo. Amém? O texto ainda segue um pouquinho e fala assim: pois sabemos que até agora toda a criação geme, como dores de parto. Como dores de parto. E nós, agora é interessante que ele está falando das coisas. Alguém tem dúvida que a natureza está gemendo? Acho que não, né? E nós, os que cremos, também gememos. Também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, a NVI fala dos frutos do Espírito, né, que a gente já tem os frutos: amor, paz, longanimidade, domínio próprio, todas essas coisas que a gente observa e trabalha na nossa vida. Tá bem? Nós gememos por quê? Porque fala assim: pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Interessante que o verbo gemer aqui expressa nosso anseio por livramento das dificuldades e opressões da vida. Sim ou não? Você tem um filho que te oprime, você tem um pai que te oprime, você tem um trabalho, um chefe que te oprime, você tem um relacionamento que é mais tóxico do que você gostaria. Todas essas coisas que no dia a dia nos incomodam, nos molestam, nos entristecem. Todos nós ansiamos, falando: quando Jesus voltar,
Quando Jesus voltar, isso vai terminar. Amém? É isso que está falando aqui. Aguardando o dia que desfrutaremos plenamente da nossa adoção como filhos amados. Ok? Estamos juntos? Eu queria partir para o final, fazendo aqui algumas afirmações para a nossa reflexão. Tanto a natureza quanto nós gememos, ok? Estamos juntos? Ou você não geme? Fala que todo jovem que passou doenta, quando acorda, sente aquela dor, ou nas costas, ou no pé, uma cãibra, não sei o quê, fala, glória a Deus, estou vivo, né? Senti aqui. Ok? Estou vendo uns jovens aqui tão maduros quanto eu, então, de vez em quando, também, quando acorda, sente aquelas dorzinhas especiais, né? Então, nós gememos. O que a gente pode concluir, então, sobre isso? A solução para os gemidos da natureza não está nas medidas climáticas ou populacionais. O homem tenta resolver dessa forma, mas a gente sabe que a resposta não está aí. E a solução para os nossos gemidos pessoais também não está em nenhuma solução humana. Não adianta a gente buscar terapia, de vez em quando ajuda em algum sentido, mas a resposta não está ali. A resposta não está ali. Mas, na esperada volta do Senhor Jesus, a nossa única fonte de verdadeira esperança. Talvez o que te falte, querido, querida, é você tirar os olhos um pouco das moitinhas, como ovelhas que somos, daquelas moitinhas verdinhas que aparecem na vida da gente, um emprego novo. Não estou falando para você, entenda, por favor, é só a importância que a gente dá para essas coisas. Um projeto de uma mudança de uma casa, um namoro novo, um carro novo, todas essas coisas que a gente olha, um empreendimento, e enchem o nosso coração. Mas só que quando a gente chega lá naquele ponto, a gente volta para o mesmo estado. Quem conhece um pouco de informática sabe, estado default, ou seja, o nosso estado default, ou seja, a base do nosso coração é insatisfação, frustração. Você corre atrás do ouro. Quando você chega no pote, você olha para a sua vida e fala, eu estou com mais dinheiro, mas com a mesma insatisfação. Porque a gente sabe quem pode suprir o nosso coração. É Jesus. Mas talvez não o Jesus burocrático que talvez você conheça e vai levando sua vida assim. É aquele Jesus que a gente fala, mergulhe em mim e eu vou mudar a sua vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? O Natal representa a lembrança de que a cura já está disponível para as nossas almas. Eu não sei qual é a tua realidade efetiva. Eu conheço aquela que você me deixa ver. Mas quando você está sozinho no teu quarto, o que pega no seu coração? Parte da resposta está aqui. Filipenses fala que a palavra é rica e eficaz, mais cortante do que uma faca de 2 gumes, prestes para separar juntas e medulas. Isso é Hebreus, não é Filipenses, né? Certo? E essas coisas podem te ajudar. E você pode contar com irmãos para isso, se você quiser. Não queira resolver sozinho. O Natal representa isso, a lembrança de que a cura, pela palavra, está disponível para nossas almas. Amém? E a sua volta, a volta de Jesus, representará a cura definitiva de tudo. Amém? Quero que você possa descansar nisso e se apoiar nessa esperança. A esperança de que Jesus veio, a gente vai comemorar o aniversário dele, 2000 e alguma coisa, né? 2010, 2012 anos por aí, é o que a gente vai comemorar, mas um dia ele vai voltar, e todas essas dores que a gente sente hoje, com as quais a gente convive, elas cessarão, Alguns de nós irão antes se encontrar com Jesus.
Isso pode mudar toda a perspectiva. Como é que você espera esse dia? Eu já cheguei num ponto da minha vida que, logicamente, eu vou falar, puxa, o Theo, meu neto, né? Acabou de nascer. Estava hoje louvando aqui, fiquei maluco de olhar, né? Estava no colo da Elisa, assim. 8 meses. Mas eu vou para um lugar muito melhor. Estamos tranquilos com essa percepção do mundo? Você já tem essa resposta? Você está tranquila se Jesus voltar hoje? Ou se você for encontrar com Ele hoje? Você já é dele. Você deu esse passo de fé. Você entregou o seu coração para Jesus. Ele é o teu Senhor e Salvador. Eu vou arriscar um último slide aqui. Penúltimo. A gente tem falado desse cara, Dwight Smith, e eu achei precioso isso, por isso eu volto aqui. Quando aceitamos a Cristo, 2 coisas acontecem. Primeiro, somos restaurados à utilidade, ou seja, nós não somos mais aquele projeto, aquela canoa furada. Somos aquilo que Deus projetou para a gente fazer. Amém? Somos restaurados a essa utilidade, para Ele e para o reino, tornando-nos a encarnação da mensagem da misericórdia de Deus. Pode olhar para você, pode olhar... Gente, o que vocês estão vendo? Estão vendo o fruto da misericórdia de Deus. Por mim mesmo, já era. Estava na bagaceira, estava fazendo não sei o que na minha vida. E a última, para mim, a mais importante, que toca mais meu coração. Nossas vidas se tornam as provas mais evidentes de que as boas novas de Jesus têm poder para curar a condição pecaminosa da humanidade. Quando Deus me alcançou em 22, nos meus 22 anos, o que Ele fez, além de tudo, acima de tudo, foi me tirar da mentira. E por que mentira? Porque a gente pode falar assim, Senhor, perdão porque eu pequei. E a gente, perdão porque eu menti. E aí, tá bom, tá pago. Mas, para que eu não voltasse a mentir, existia um processo de cura que tinha que acontecer no meu coração, na minha alma. E é isso que Deus fez. O sangue de Jesus tem esse poder, amém? Através da sua palavra. E é isso que, então, se a pessoa olha para você e fala, puxa, essa é uma prova viva, de que Deus é real. Essa é uma prova viva de que Ele tem poder, de que Ele cura. Espero que Ele olhe para você assim. Eu falei que era o penúltimo, porque agora esse é o último. E eu queria convidar você para ler junto comigo essa bênção. Romanos 15, 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Ok? Que o Deus da esperança esteja enchendo você de alegria e paz, confiança, para que você também possa transbordar da esperança. Nós vamos comemorar em mais 3 semanas o nascimento de Jesus. Graças a Deus que Ele veio. E porque Ele veio, a gente pode comemorar a Páscoa um pouco mais para frente. Ele morreu pelo meu pecado e pelo seu. Mas, acima de tudo, o nosso coração precisa, como o de Paulo, se mover em torno da esperança. Que um dia Ele vai voltar e Ele vai nos resgatar totalmente para uma vida plena na sua presença. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces quando levantamos, quando acordamos, quando nos levantamos, quando buscamos a Ti, quando dormimos, quando nos esquecemos de Ti, quando não priorizamos o Teu amor. Tudo isso Tu conheces. E por isso, podemos orar a Ti com a certeza absoluta que o Senhor conhece a nossa dor. Ainda sofremos aqui, Pai. Ainda sofremos. E eu sei que o Senhor sabe disso. E eu sei que
Deve ter rolado lágrimas do seu coração ao ver Jesus pagando todo aquele preço na cruz por nós. E eu sei também que o Senhor se compadece de cada um de nós. Mas eu sei que há ensinamento para cada um de nós através do sofrimento. Então, Pai, nós queremos nessa primeira jornada desse advento renovar as esperanças em Ti. Renovar as esperanças que Jesus já fez uma obra, a obra mais importante na nossa vida. Ele morreu pelos nossos pecados. E por isso cada um pode ter acesso a isso. Basta se arrepender da sua vida, da sua resistência de se render a Ti, ó Pai. E isso já nos cura. Isso nos livra. Isso nos tira a ansiedade. Isso nos faz confiar. Isso nos faz olhar para o futuro com esperança. De que as coisas, ainda que aqui não melhorem, na Tua presença, viveremos eternamente satisfeitos. Senhor, fala a cada coração. E se existe alguma mágoa, alguma raiz de amargura no nosso coração, Senhor, gostaríamos nesse momento de colocar os pés da cruz. Jesus não saiu da Tua presença, se fez homem, sofreu aqui no meio, passou fome, passou frio, em vão. Nós queremos com a nossa vida, Senhor, fazer com que o esforço de Jesus tenha valido a pena, Senhor. Por isso, Senhor, restaura a nossa alma nessa manhã. Nos prepara para participar dessa ceia, Senhor, com coração limpo, coração puro, coração preparado, coração grato pelo que Jesus representou no passado, morrendo pelo pecado de todos, mas pelo mais importante, pelo que Ele representa hoje, sendo o Senhor da nossa vida, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos por tudo, em Teu nome.